Bom, você vê que o Otávio Mesquita tá ali colocando a cabeça da Juliana na direção da região genital dele, né? O que ela sente nessa hora? Que expressão que a gente vê no rosto dela? Aqui, ó. A gente vê a contração na região interior das sobrancelhas, que se elevam e se apertam para dentro, tá? Isso aqui é um sinal de tristeza, ok? Então aqui a gente vê um sinal realmente de desconforto, de tristeza, algo ruim, depois que ela passa por esse momento. E aqui, depois que o Otávio Mesquita levanta, né, que ele sai de perto dela, a gente vê essa expressão na cara da Ju, que seria uma expressão de nojo, totalmente congruente com o desconforto que ela clama. Mas olha isso aqui. Mas aí o pessoal tá questionando, né? E nessa situação, por exemplo, que a Juliana Oliveira vai lá e coloca a mão do João Kleber na bunda dela. Ou quando ela, por exemplo, deu um selinho aqui no Lua Santana, né? E aí? Aí ela ficou felizona, então quer dizer que quando é com os caras bonitinhos ela fica feliz? Quando é ali o Otávio Mesquita ela fica brava? O que é isso aí? Vamos entender do que se trata essa situação, se realmente ela se sentiu violada ou não? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender mais. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar do caso de Juliana Oliveira contra Otávio Mesquita, uma acusação seríssima que ela faz. De um episódio que teria se passado em 2016 no programa de noite, quando Juliana ainda trabalhava lá, envolvendo ela e Otávio Mesquita, o qual ela relata que se sentiu violada. E hoje faz uma acusação séria, judicialmente, contra Otávio Mesquita por um crime sexual. O público que está acompanhando o caso me trouxe duas dúvidas marcantes. A primeira seria se Juliana realmente se sentiu mal durante aquela gravação em 2016 com Mesquita. E a outra é se nesse relato atual ela demonstra congruência entre o que está dizendo e o que está sentindo. Bem, vamos então analisar, primeiramente, o famigerado vídeo de 2016 entre Juliana Oliveira e Otávio Mesquita. Acompanhem. Bom, então tem um momento aqui que o Otávio Mesquita desce, né? Ele desce ali, faz aquela peripécia dele no cabo. Segundo Juliana e o próprio Danilo Gentili, eles teriam combinado algo diferente no ensaio e aqui, no momento do programa, Otávio Mesquita teria mudado a performance e não agido de acordo com aquilo que foi feito no ensaio. Então a gente vê que ele já agarra a Juliana ali, já coloca ali a região genital na direção do rosto dela. A gente vê aqui na expressão facial dela uma contração das sobrancelhas que se apontam para baixo, uma microexpressão tradicional de raiva. Lembrando que o nosso foco aqui é entender primeiro o que ela sentiu, depois a gente vai entrar no mérito de falar se houve hipocrisia da parte dela ou não. Vê que ela até chuta ele ali. Claro que esse chute parece que foi mais encenado do que qualquer outra coisa, mas a expressão de fato era raiva. Aqui quando ele coloca a mão no seio dela, que você vê que ele enche a mão para pegar ali no peito dela, a gente vê uma contração. Tá bem ruim aí a qualidade da imagem, mas é possível ver. Um enrugamento aqui no sulco nasolabial que fica bem protuberante e as sobrancelhas se abaixam, né? Uma microexpressão de nojo. Ela tá aqui tirando a mão dele ali e fazendo nojo. Esse tapa também é um tapa ensaiado, obviamente. Ah, e aqui, Vitor, aqui parece que ela fez uma espécie de sorriso, olha só. Ela abriu a boca ali como se fosse um sorriso, né? Pois é, a boca pode até estar parecendo uma espécie de sorriso, como se ela estivesse dando risada, né? Mas vejam a expressão facial na parte superior do rosto dela. Ali a gente vê uma contração na região interior das sobrancelhas que se apertam para dentro e se apontam para cima, que seria uma microexpressão de medo, né? Juntamente com a tensão entre as sobrancelhas. Então, uma microexpressão de medo. Enfim, o Otávio Mesquita se desenrola ali, gruda na Juliana de novo. Ah, Vitor, aqui ela tá rindo, olha só o sorriso ali nos cantos dos lábios dela. Pessoal, mais uma vez, isso não é um sorriso genuíno de felicidade, ela não tá demonstrando felicidade aqui. A contração que a gente vê na face superior da Juliana é, mais uma vez, uma contração de medo. Nós temos tensionamento entre as sobrancelhas e ela se apontando para cima, tá certo? Olhos também apertados, medo, aflição. Danilo sim tá dando uma risada de felicidade, né? Compare. Veja o suposto sorriso da Juliana nesse momento com o sorriso do Danilo Gentili nesse momento. Existe uma grande diferença de expressões faciais aí. Por fim, tem um momento que o Otávio simula ali com um gesto com a Juliana. Ela empurra ele coloca a cabeça dela na região genital dele. Ah, mas ela tá sorrindo. Aqui a gente tem uma expressão de sorriso. Olha os cantos dos lábios dela. Pessoal, mais uma vez, o sorriso tá lá. Mas vejam que existe uma tensão na sobrancelha e um tensionamento no sulco nasolabial.
Isso é uma microexpressão de nojo que ela está tentando mascarar com um sorriso social, tá certo? Então a gente viu até agora nojo, medo. A forma que ela sobe aqui, a gente vê as sobrancelhas se elevando para cima, sem um tensionamento entre elas, mas apenas se elevando para cima, uma microexpressão de tristeza. Então a gente viu medo, nojo e tristeza. São todas emoções negativas. E o Otávio volta, abraça ela ali no sofá, enfim, faz o que faz. E aqui fica bem nítido pra gente, né, pessoal? A expressão ali no rosto da Juliana. Lábio superior elevado, tensionamento no sulco nasolabial, nojo, né? Então, sim, ela sentiu nojo, basicamente, raiva e tristeza nessa situação que a gente consegue ver, e os momentos que a gente vê sorrisos ali não são sorrisos de felicidade genuína, mas sim sorrisos sociais. Então não há uma expressão de felicidade genuína nesse momento. Pode-se dizer então que ela não aparenta sentimentos de brincadeira nesse momento. Ela se sentiu de fato enojada, triste e com raiva. Isso não significa dizer que eu concordo com as atitudes que ela está demonstrando, com as tomadas de decisões jurídicas e até mesmo com a atitude dela de mencionar o nome do Danilo Gentili. Nada disso. Essa análise quer apenas dizer que ela sentiu emoções negativas de verdade nesse momento, nesse episódio em 2016. Vamos agora analisar o vídeo atual de Juliana Oliveira comentando sobre a situação de 2016. Uma entrevista recente que ela concedeu ao Splash, da UOL. Oi gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque... Logo no início do vídeo, observamos Juliana com os ombros levemente curvados para frente num turtle effect e o olhar direcionado para baixo. Esse tipo de postura geralmente indica um sentimento de vulnerabilidade ou vergonha. Além disso, há uma microexpressão de tristeza, caracterizada por lábios comprimidos, sugerindo desconforto ao abordar o tema. Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Ao mencionar a mudança de comportamento de Mesquita durante a gravação, Juliana apresenta uma expressão de surpresa, caracterizada pelos olhos arregalados e as sobrancelhas elevadas. Essa reação pode indicar incredulidade ou choque ao relembrar o ocorrido em sua mente. É importante notar que essas expressões são bem congruentes com o conteúdo verbal, reforçando a autenticidade entre o que ela sente e o que está relatando. Oi gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Dentre vários sinais, ela apresenta várias pausas para respirar. Isso demonstra a dificuldade em lidar com o assunto, uma situação extremamente desconfortável. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. No momento eu... Que você percebe a pausa dela quando vai relatar algo que supostamente seria algo contra a versão que ela está dizendo, que seriam as evidências dos momentos que ela agiu como uma fã histérica. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili e com meu diretor. Quando ela descreve os eventos do que ocorreu, há uma pausa significativa na fala de Juliana. Palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Acompanhada por um suspiro profundo. Corpo. Aquilo não... Essa pausa, juntamente com a respiração alterada, pode ser um indicativo de estresse emocional ao reviver a experiência. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então, eu reclamei. Só que...
Além disso, a movimentação das mãos dela, com gestos autopacificadores, como tocar o próprio braço, são indicativos de desconforto ou aumento de estresse. Mais uma vez, são sinais congruentes com o que ela está relatando. Esse questionamento sobre a forma que ela agiu no passado dela é algo negativo para ela, né? Algo que estão trazendo para falar sobre a hipocrisia, né? Estão levantando uma espécie de hipocrisia sobre a Juliana. De alguns artistas que foram no The Noite, e em determinado momento E ela apresenta essa pausa extremamente desconfortável para falar sobre isso. fazia o papel de fã, e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam 2 seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses 2 seguranças eram atores. Gente, aquilo era roteiro. Aqui a gente vê que ela contrai o canto do lábio direito de maneira assimétrica, ele fica um pouco mais contraído, um pouco mais alto que o canto do lábio esquerdo, uma microexpressão de desprezo nesse momento. Esses 2 seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015, que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara? Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Percebam como ela fala, ela verbaliza a palavra tinha consentimento. Ela verbaliza até um pouco mais alto e mais lento do que as outras palavras. A pauta, tinha roteiro, tinha contexto. Como ela levanta a cabeça também, né? Esse ponto para ela é um ponto que ela tem plena convicção, né? Pode ser que não seja verdade, ou pode ser que seja, enfim. Mas na cabeça dela, nesse momento, dá pra ver bastante convicção de que nas outras tinha consentimento e nessa do Otávio Mesquita de 2016 não tinha. Isso é o que a gente consegue dizer pela linguagem corporal dela. Tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Bom, pessoal, dando um pouco da minha opinião sobre a situação, ela tá dizendo o quê? Olha, teve o vídeo do Otávio Mesquita em 2016, aquela situação ali, eu me senti violada e não teve consentimento. A gente ensaiou uma coisa, chegou no dia o Otávio Mesquita fez outra coisa fora do que foi combinado no ensaio. Os vídeos que vocês estão vendo de outros momentos, de outras situações, naqueles vídeos houve consentimento. Então a coisa reside sobre consentimento. As pessoas estão usando esses vídeos do passado da Juliana para trazer um argumento de apelo à hipocrisia. Peraí. Quando o Otávio Mesquita vai lá, abraça você, encosta em você, você vai lá e diz que foi estupro. Quando tem esfrega, etc e tal, abraça e beijo, mas é com Luan Santana, com Gustavo Lima, com os caras que são bonitões, você não diz que é estupro. E aí? E essa hipocrisia aí? Então, pessoal, vamos lá. Se de fato houve consentimento, como ela está falando nas outras situações, e foi tudo ensaiado e ocorreu de acordo com o ensaio, e a situação do Otávio Mesquita foi ensaiado de uma forma e não ocorreu da forma que foi ensaiada, o ponto da Juliana me parece fazer bastante sentido. Imagine a situação, eu vou lá e ensaio com você, você tem consentimento, eu também, de que eu vou chegar na hora numa apresentação e vou te dar um tapa no braço, um tapa leve no braço. Você fala, bacana, estou preparado para levar um tapa leve no braço. Chega na hora, no dia do ao vivo lá, ao invés de te dar um tapa leve no braço, eu te dou um murro no meio da boca. Você cai para trás no chão e fica bravo. Fala, não, mas peraí, não foi isso que a gente combinou. E faz bastante sentido, tá certo? A sensação. Até porque ela se sentiu incomodada. O ponto do consentimento faz bastante sentido. É uma crítica que ela clama, né? É um argumento que me parece bastante legítimo. Ela ir lá e falar, bom, eu combinei uma coisa com o cara de uma forma tal, chegou na hora ele não fez da forma que foi combinado. Me parece fazer bastante sentido esse ponto. Não significa que eu concordo com as atitudes que ela tá tomando, com a forma que ela menciona o Danilo Gentili, não significa que eu concordo com tudo que ela tá falando. Mas esse ponto do consentimento me parece fazer bastante sentido. E como a gente viu, as emoções que ela demonstra ali na hora com o Otávio Mesquita são genuínas. Ela sentiu raiva, tristeza, nojo, sentiu um pouco de medo também. Tá certo? Ah, Vitor, mas ela sentiu tudo isso com o Otávio Mesquita, mas com o Luan Santana ela sentiu felicidade? Ela não tá sendo hipócrita? Sim, pode ser que ela esteja sendo hipócrita, mas mesmo sendo hipócrita, a pessoa pode sentir emoções genuínas, mesmo sendo hipócrita. Não é porque ela está sendo hipócrita, uma coisa não anula a outra. No argumento de hipocrisia, de apelo à hipocrisia, ele não anula o que ela pode ter sentido como sendo emoções verdadeiramente negativas. Entendam isso, né? Eu trabalhei como investigador privado por alguns anos e uma das coisas que eu mais via em caso de traição era isso, apelo à hipocrisia. Né? Mas a pessoa que traía realmente sentia emoções. Eu traí a minha esposa. Eu falo que eu amo a minha esposa, mas eu vou lá e traio. Olha que hipocrisia. Aí o cara falava o quê quando era pego na traição? Não. Eu amo minha esposa. De fato eu amo. Eu sinto emoções. Eu tô mal porque ela vai se separar de mim. Eu amo ela.
Com a amante, com as mulheres que eu saio, não tem amor, é só uma coisa carnal. Mas a minha esposa eu amo. Peraí, você ama e trai ela. Tá vendo? É um argumento de hipocrisia, mas o sentimento é genuíno. E o cara ficava mal de verdade quando a esposa separava dele. Ficava mal. Mas peraí, mas ele não estava sendo hipócrita dizendo que amava e traía ela? Sim, é isso que eu tô dizendo. As emoções humanas são algo de fato complexo. É difícil você virar e falar, bom, ela foi hipócrita, logo ela não sente aquilo que ela está dizendo que sente. Não, dá pra ser as duas coisas. Dá pra pessoa ser hipócrita e sentir as emoções negativas que ela clama que está sentindo. Tá? Uma coisa não é excludente da outra. Nesse caso aqui, você falar que porque ela está sendo hipócrita, ela não se sentiu mal com a Otávio Mesquita é apenas uma falácia. Ela pode ter se sentido mal com a Otávio Mesquita e estar sendo uma hipócrita. As duas coisas ao mesmo tempo, ok? Só pontuando isso. Agora vamos falar sobre esse dia. Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. E se vocês verem os áudios dela falando com o Danilo Gentili na época, você vê que ela se sentiu emocionada, emocionalmente negativa mesmo. Ela sentiu emoções negativas ali. O Danilo revelou alguns áudios, eu pretendo trazer uma análise só sobre o vídeo do Danilo também, mas você vê que ela de fato se sentiu mal. Novamente, pessoal, o fato de uma pessoa se sentir mal, ou melhor dizendo, o fato dela estar sendo hipócrita, se é que a gente pode chamar isso de hipocrisia, né? Eu chamaria de contradição, mas enfim. O fato dela estar ou não sendo hipócrita não influencia no fato dela ter se sentido emocionalmente negativa, tá? Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. E você não vê nenhuma emoção positiva nesse momento. Ela tá relatando isso. Você não vê felicidade, ela não tá achando graça no que ela tá relatando, né? Não totalmente congruente. Contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Você vê que a voz dela começa a embargar e os olhos se arregalam. Vitor, isso aqui é medo? Não. Nesse caso a gente pode dizer pelo contexto e pelo tensionamento na pálpebra inferior que ela está arregalando os olhos de raiva. É uma variação da microexpressão de raiva. A unidade do AU5 contraída, uma variação de raiva, justamente, né? Então, mais uma vez, congruente com o que ela está dizendo e com o que a gente viu que ela sentiu naquele vídeo passado, naquele vídeo de 2016. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020. Você observa várias pausas na comunicação dela enquanto ela está tentando dizer o que quer e isso pode ser uma grande evidência de um enorme desconforto emocional em reviver a situação. Várias engolidas em seco também. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet, eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Mano, ô Danilo. Ela vai falar do Danilo, né? Ô Danilo, aconteceu. A gente vê essa microexpressão aí, uma contração unilateral puxando o canto do lábio direito para cima. Uma microexpressão de desprezo. Então quando ela vai falar do Danilo, você não fez nada, né? A gente vê uma microexpressão de desprezo ali. Aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Pois é. Enfim, mais uma vez trazendo o meu ponto pessoal, né? Minha opinião. Aqui eu acho que a Juliana descamba, né? Claro, é a opinião pessoal dela. Qualquer uma pessoa tem uma opinião pessoal e ela é uma pessoa preta. Então eu não faço ideia como é ser uma pessoa preta e ter opiniões de uma pessoa preta e se sentir menosprezada apenas pela cor da sua pele. Então esse é um ponto forte de se levar. Agora, se você ouve os áudios do Danilo Gentili, que ele fala, inclusive uma conversa, uma ligação com a própria Juliana na época, você consegue ver ele se colocando à disposição dela. Ele mesmo se coloca, ele diz que ele quer levar o caso a público, ele diz que ele quer levar o Otávio Mesquita para a polícia, que ele quer levar para a mídia, e a própria Juliana fala que não quer. Então aqui, quando ela fala que o Danilo não fez nada, ou que o Danilo não quis fazer nada, é uma baita de uma contradição, porque ele demonstra ali as necessidades do que ele queria fazer, e a Juliana barra o desejo dele. Não, eu não quero que você faça nada, eu não quero nada com esse cara. Então
Então aqui a gente vê uma baita de uma contradição. O fato dela falar eu tenho que ser branca, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, me parece que ela está assinalando para pessoas mais de esquerda, para que ela tenha uma espécie de bênção pública desse pessoal. Não sei se ela está fazendo isso de caso pensado ou não, mas é o que me parece. Enfim, os pontos que a gente comentou continuam, né, válidos, como eu disse. Se ela está sendo hipócrita ou não, isso não influencia no fato que ela se sentiu sim mal, se sentiu sim enojada, com raiva, com medo e com tristeza no episódio do Otávio Mesquita. E acredito que nesse momento, quando ela fala do Danilo Gentili não ter feito nada, ela comete uma baita de uma contradição, que o Danilo refuta com evidências, né, no vídeo dele. Eu vou trazer uma análise sobre o vídeo. E provavelmente ela está fazendo isso para conseguir um espaço na mídia, talvez até mesmo prospectando algum espaço de audiência com um público mais de esquerda, o que é bem estranho depois dela passar por tudo que passou com o Danilo Gentili, que é um dos maiores alvos da esquerda no Brasil. E, enfim, deixem os seus comentários, falem o que vocês acharam desse vídeo, deixem aí sugestões para próximas análises e não se esqueçam de estudar linguagem corporal com desconto exclusivo clicando no primeiro link na descrição desse vídeo. Vejo vocês por lá.